Gravou? Amém. Vamos orar? Deus, obrigado por estarmos aqui, Deus. Sim, Deus. Obrigado porque já iniciamos essa aula, Deus, em comunhão, em amizade, conversando sobre assuntos, ó Pai, do nosso dia a dia. E te louvamos, ó Pai, por essa unidade, por essa família que somos, ó Pai. E pedimos, rogamos ao Senhor que o Senhor venha, Senhor, trazer nossos corações, ó Deus, o ensino da Tua Palavra. Porque o ensino da Tua Palavra é ela que nos faz refletir sobre aonde devemos, ó Pai, atuar, onde devemos mudar, onde devemos, Senhor, simplificar, Senhor, as coisas do nosso cotidiano, ó Pai, e tudo em prol do reino de Deus, ó Pai. Então, por isso, fala conosco, e também, Senhor, nos permita, Senhor, depois dessa aula, te cultuar, ó Pai, culto de ceia, culto de unidade, Pai. Já vai preparando os corações, ó Pai, prepare os louvores, ó Pai, ali que estão ensaiando, porque nós acreditamos que será um culto maravilhoso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, irmãos, então é o último trecho do capítulo 21 que estamos estudando, de Atos. O tema da lição é a prisão de Paulo. Só vou dar uma recapitulada do que a gente falou da aula passada, que na verdade nem desenvolvemos a nossa aula, né? O estudo que nós damos do livro de Atos se chama estudo expositivo, né? A gente vai lendo capítulo por capítulo e vai falando. E na aula passada, a gente saiu um pouquinho da aula expositiva e entrou numa aula que chamamos de eclesiologia. É uma aula que nós falamos sobre estudo da igreja. E a gente acabou abordando um dos temas do estudo da igreja, que a gente chama de ética cristã na igreja, que a gente falou até sobre vestimentas, sobre tatuagens. Isso me fez refletir da nossa continuidade após o livro de Atos, que já está finalizando, né? Faltam mais 7 capítulos, mas talvez a gente possa fazer um estudo sobre eclesiologia, né? Ou então estudar um livro paulino sobre Efésios, por exemplo, que trata muito desses assuntos da igreja, que é importante. É importante a gente falar, abordar, não somente em relação aos costumes, né? Que foi o que a gente abordou na aula passada, mas principalmente na questão da doutrina da igreja, né? Porque hoje em dia o que tem de igreja ensinando deturpações e que as pessoas que estão ali acreditam que são doutrinas, correto? Tem pessoas que vão para a igreja, por exemplo, uma pessoa que nasceu numa igreja, está 30, 40, 50 anos na mesma igreja, o que ela aprendeu ali, ela estabeleceu que é lei de Deus. Aí, de repente, ela vai numa outra igreja co-irmã, e ela começa a falar, peraí, mas o que eu aprendi há 40 anos numa igreja, vocês falam diferente. Então, olha a importância da gente estudar à luz das escrituras, porque uma coisa é costume, uma coisa é liturgia, outra coisa é a doutrina, é o que a Bíblia diz que a gente tem que estudar. Tá bom? Só uma questão para o futuro, de repente aí daqui alguns meses a gente possa pensar nisso, tá bom? E eu quero também a sugestão dos irmãos, que os irmãos que fazem parte da aula, né? Faz a aula acontecer, tá bom? Então, só recapitulando rapidamente, tudo começou quando o apóstolo Paulo chegou em Jerusalém e que Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, e os presbíteros sugeriram que Paulo fizesse uma espécie de ritual dos nazireus de purificação para que eles mostrassem para os judeus que estavam ali que ele não estava deturpando a lei, não estava deturpando a Torá, mas que ele estava sim sendo um judeu conforme eles acreditam que tem que ser, que é a favor da lei de Moisés. Ele topou, vamos fazer, vamos adiante, mas no versículo 27 diz, quando estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, porque, versículo 28 diz, gritando, Israelita, ajude-nos, este homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Então, eles estavam levantando acusação tripla, que era contra o povo, contra eles mesmos, judeus, contra a Torá, contra a lei, e contra o templo, porque estava introduzindo gregos, ou seja, gentios, dentro do templo, porque eles viram, no versículo 29 diz, Trófimo, né? Diziam isso porque antes tinham visto Trófimo, ou Efésio, na cidade de Paulo, e pensavam que Paulo o havia introduzido no templo, né? Porque Paulo ele fez as viagens missionárias com discípulos, né? E dentre eles
estava Trófimo, que era um gentio, tá bom? E a gente finalizou aí depois entrou os assuntos e a gente não deu continuidade. Então, versículo 30, a gente vai continuar da aula passada. A cidade toda ficou alvoroçada e formou-se uma multidão agarrando Paulo, arrastando-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas, né? Então aí toda a cidade indica uma multidão considerável, possivelmente durante a festa de Pentecostes, né? Lembra que Paulo lá em Éfeso, lá nas viagens, ele falava assim, olha, não, desculpa, não é em Éfeso, em Mileto. Ele estava em Mileto e ele falou assim, eu não posso passar por Éfeso, porque se eu passar por Éfeso vai me atrasar, porque eu quero chegar lá em Jerusalém em ocasião da festa de Pentecostes. Então, é possível que nesse momento, então, por que tinha muitas pessoas? Por conta da festa de Pentecostes, que todas as cidades, regiões, os judeus iriam lá para se reunir lá, para todos estarem juntos na festa, tá? Portas foram fechadas, evita a contaminação do templo com sangue. Se o matassem ali, ironicamente, em nome da pureza, promovem violência. Ou seja, está dentro do templo ali, provavelmente ali naquele mesmo local onde Jesus expulsou os cambistas, onde podia ali pessoas andarem, né? Não era só um ambiente para os sacerdotes e o sumo sacerdote, mas é um ambiente para o povo. Então tá vendo aquele ambiente ali, agarraram Paulo, mas olha só a preocupação genuína dos judeus. Espera aí, vamos bater nele? Ok, mas não aqui, porque aqui é um lugar santo, vamos levar ele lá para fora, lá fora a gente matar ele com muito carinho, com muita dedicação, em nome de Deus. Você vê como que está a cabeça do religioso? A cabeça do religioso é assim, gente. A cabeça do religioso, em nome de Deus, faz a maldade para com todo mundo. Por isso que os 2 mandamentos, a gente vai aprender que os 2 mandamentos, qual que é os 2 mandamentos principais que está no Novo Testamento? Amarás o Senhor teu Deus de todas as coisas, né? Sobre todo teu entendimento e tal, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o que tem de pessoas que amam a Deus, frequentam a igreja, faz tudo certinho, mas é negligente com a sua família, é negligente com o seu vizinho, é negligente com o seu chefe, é negligente com o seu funcionário. Aí tu vai ver que o apóstolo Paulo, nas cartas paulinas, em Éfeso, Timóteo, Corinto, ele vai orientar os seus discípulos. Aí, no caso de Efésios, tem a orientação dos pais para com os filhos. Você tem que amar seu filho, tem que respeitar seu filho. Você, filho, tem que respeitar teu pai. Vai dando essa dinâmica de discipulado, porque naquela época era assim, e os dias de hoje também é assim. Quem é religioso não abre mão de viver a sua fé. Dá o seu dízimo, dá a sua oferta, frequenta os cultos, não falta em uma atividade da igreja, participa de tudo, é super atuante. Tá, mas como está a sua vida particular? Como está o seu coração? Como que está a sua devoção ao Senhor? Né? Porque como que os fariseus faziam quando estavam jejuando? Eu estou pálido, eu estou fraco, estou jejuando, estou no momento do meu jejum. Eu estou aqui, Senhor, céu. E o que o texto vai nos ensinar? Não façam como os fariseus façam. Chega em casa, dobre seus joelhos no seu quarto, ore em secreto. Ou seja, tenha uma devoção sincera. Não fica fazendo isso só para demonstrar. Senhor, estou aqui no meio desses pecadores, Senhor. Olha quantos pecadores tem aqui, Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor. Jejuei há 24 horas. Consegue entender? Então, eu penso o seguinte, irmão. A religião, a gente não pode excluir ela e nunca iremos excluir, porque a religião é universal, não universal do reino de Deus, é universal do mundo. Mas a religiosidade é algo que é muito ruim, é algo que a gente precisa combater, é algo que a gente precisa, na verdade, excluir dos nossos corações. Eu digo isso porque eu sou crente aproximadamente, pasmem,
Pasmem, Cláudio. Eu sou crente de convertido aproximadamente há 21 anos. Não parece, eu sei. Né? Essas barbinhas aqui eu pinto de branco. Para parecer um pouquinho mais... Mas desses 21 anos... Tá nevando muito aqui. Tá nevando. Desses 21 anos de crente, eu vivi um período de muita devoção sincera. Aí depois eu entrei numa esfera de religiosidade. Aí depois aquilo caiu em si no meu coração. Falei, não, tenho que retornar. Retornei. E aí depois veio de novo o ativismo, as dificuldades, as lutas. De novo meu coração vem ali, caramba, eu só estou indo para a igreja por protocolo, não quero estar aqui, mas não, tem que ir, é bom ir. Aí, sabe, é um ciclo. Então a gente tem que sempre buscar acabar com a religiosidade. Eu fui fazer o trabalho sexta-feira na casa de um jovem mais velho que eu, né? Tinha 42 anos. Está conversando, e aí, como que entrou o assunto da igreja? Ah, sim, ele falou, você trabalha com isso ou com aquilo? Eu falei, olha, isso aí especificamente eu não trabalho, mas tem muitos irmãos na minha igreja que trabalham em várias áreas da casa e não vai faltar eu te dar um nome para te ajudar. Aí ele perguntou, qual igreja você frequenta? Eu frequento a Bethel Assembly, ali perto do Hunters Creek. Ele, rapaz, eu frequento tal igreja, eu nem lembro qual igreja que ele falou, mas ele falou assim, mas há 1 ano atrás eu tive um AVC. E aí Deus falou comigo, de lá para cá me converti, e aí tem um GC na minha casa, toda quarta-feira nós nos reunimos, e tal. Eu falei, que bênção, irmão. E aí eu falei, eu sou pastor de ensino da igreja, eu dou aula da Bíblia na igreja, tal. Ele, rapaz, não, peraí. Caramba, olha o que está acontecendo aqui, irmão. Poxa, é resposta de oração, porque eu estava orando a Deus, falando assim, Deus, eu quero me relacionar com pessoas crentes, não sei o que. Só sei que ele foi falando, e eu fui conversando com ele, como ele está impactado por Jesus, assim, desse primeiro amor. E eu falei assim, meu irmão, olha, você está no primeiro ano de crença, você está no primeiro amor, e lembre-se que eu vou te falar hoje, daqui a algum tempo você não vai estar assim. Então, por favor, lembre-se que um pastor falou para você, não se esqueça desse momento que você está vivendo hoje. Momento de primeiro amor, momento de você querer... Que ele falou assim, a ideia que eu tenho de 42 anos de vida é que eu fiquei 40 anos perdido. E 40 anos eu não fiz nada para Jesus. Eu fiquei parado no tempo, então agora eu quero correr atrás do tempo. Eu falei assim, não fica tranquilo, porque Paulo também correu muito atrás de outras coisas, e quando Deus falou com ele falou assim, agora eu vou fazer a minha parte. Ele foi o maior escritor do Novo Testamento, então fica tranquilo que não vai faltar a oportunidade de você servir a Deus. Mas se você deixar a religiosidade tomar conta, o que vai acontecer? Protocolo. Esses judeus aqui, eles estavam no protocolo. Eles estavam assim, vamos pegar esse camarada, tirar do templo, porque o templo é sagrado. O templo é santo, não pode cair uma gota de sangue lá, porque senão vai ter impureza. Mas fora do templo, o que eles queriam fazer? Violência, queria matar, queria punir, e é o que... Aí entrou a nossa aula passada, que eu não vou entrar de novo nesse método, mas aí entrou quando eu falei assim, o que nós fazemos com drogados, o que nós fazemos com prostitutas, homossexuais. Quando eu falo o que nós fazemos, não estou falando no nosso grupo aqui. Eu não estou se referindo à nossa igreja em si. Estou falando o mundo evangélico, né? Porque, graças a Deus, tem caído muito a questão desse tabu, né? De alcançar essas pessoas. Entretanto, outras igrejas estão indo para o outro lado. Qual que é o outro lado? Vamos ser uma igreja inclusiva. Vamos ser uma igreja que a gente acolhe a todos, porque Jesus, na verdade, ama todo mundo. E aí vamos deixar o quê? A coisa rolar. Homossexual, venha como você é. Nós te amamos assim. Venha com o seu marido. Venha com o seu cônjuge. Né? Então, assim, olha o 880, né? Devemos amar, devemos acolher essas pessoas. Entretanto, assim como nós fomos resgatados a servos um dia, amém? Amém? Eu tenho certeza que entre todos aqui, certamente você cometia pecado e que hoje você não comete. Por quê? Porque você entende que esse pecado
é referente ao seu velho homem. Então, é essa a questão. Ah, tá, mas o homossexual então vai deixar de ser homossexual porque é preconceito. Porque dentro da igreja, só porque é hétero, pode continuar pecando. Não. A gente, mesmo o hétero, tem que abandonar seus pecados. Não é questão da sexualidade, é questão do pecado, tá? Então, voltando para a aula, para a gente não fugir muito do tema, é isso. A religiosidade mata, tá bom? A religiosidade mata. E, em nome de Deus, muita gente mata. Em nome de Deus, muita gente mata. Né? Então, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser ao contrário. Nós devemos resgatar. E aí, Paulo vai nos deixar um exemplo de como é servir a Deus no meio do sofrimento. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Falar nisso, eu quero dar parabéns para as crianças aí da EBF. Estão dando um banho nos adultos em relação a decorar os livros da Bíblia. Parabéns, parabéns mesmo. Porque se pegar um adulto para fazer aquilo, eu acho que não vai sair do Pentateuco. Peraí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e vai embora. Hã? Colossenses ficou marcado, né? O novo livro da Bíblia para as crianças. Então, versículo 31. Tentando eles matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto, tá? Procuravam matá-lo, a intenção era homicida, não judicial. Eles não estavam querendo punir Paulo na questão da lei, na questão por ele estar errado. Não, eles queriam matá-lo. Sabe aquela questão assim, vamos matar, que é mais fácil? É mais fácil resolver os problemas? Porque se ele for preso, ele vai continuar ainda, né? Não, vamos cortar o mal pela raiz. É essa a intenção. E o comandante da corte aí, na verdade é corte, não é coorte. Foi digitação errada. Cláudio Lísias, porque lá no capítulo 23 vai citar o nome dele. Então esse comandante chamado Cláudio Lísias, um romano, responsável por 1.000 soldados. Olha aí a pronúncia do grego. Por favor, Tati, nossa querida... Como que é o Kiliarros? Nossa, eu tava lá em Chiliar. Fala aí, Tati, por favor. Ó, gente, por favor. O Fernando é o único que pode falar assim, Tati, fala grego aí, vai. Fala grego. Ele só entende no grego. Eu só entendo no grego. Aí a Tati fala assim, Fernando, você não tá entendendo? Parece que eu tô falando grego contigo. Significa o quê? Responsável por 1.000 soldados. É importante a gente entender, irmãos, porque assim, aqui tá dizendo assim, tentando eles matá-lo, chegou o comandante das tropas. No português, o que a gente vai entender? O que é um comandante? É um comandante, é alguém que comanda alguém que comanda um grupo. Até tudo bem. Mas aqui a gente tem que entender que o termo que o Lucas, o escritor, está dizendo assim, não é um comandante qualquer, é um comandante que ele está responsável por 1.000 homens. Exato, não era dentro da hierarquia do policial militar, por exemplo, o comandante ele é responsável só pela base, como que é? Tem quantidade exata? Você sabe me dizer qual que é? Depende. Eu acho que depende do oficial, tenente, Aham. sabe que o tenente ele comanda uma fração. Aham. 20 e poucos aí. O tenente coronel já é acima de 50 policiais aí. Eu acho que depende também da base, né? Porque a base atende a comunidade, né? Entendeu? Mas o que a gente precisa entender é isso, que quando o português é uma palavra muito genérica, aqui destaca de fato o que o autor está querendo dizer. O autor está querendo dizer que Cláudio Lísias, que o nome não parece ser tão importante, né? Não é Cláudio, é Claudius. Então esse é mais importante mesmo. E essa é a maior prova, gente. Essa é a maior prova que Deus ele abençoa com o mesmo nome, tanto os mais importantes como os menos importantes. O importante é isso, entendeu? É a conexão.
Mas assim, 1000 soldados. Ou seja, não era qualquer um, gente. Não era qualquer pessoa que estava ali e chegou para estar junto nesse problema. Ou seja, Deus usa até autoridades pagãs, ou seja, ali os romanos não tinha nada a ver com a lei, não tinha nada a ver. Os romanos não adoravam a Jesus, os romanos não adoravam ao Deus de Abraão, ou seja, Deus usa autoridades pagãs para proteger os seus servos, mesmo injustamente presos. O que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo? E isso pode chegar a você, de uma certa forma, na tua empresa, alguma coisa. Deus pode usar pessoas que não são crentes, posso dizer assim, para te abençoar. E isso acontece muito, inclusive, pelo que eu percebo aqui, pelo que me falaram e que pelo que está acontecendo comigo. Deus usa, por exemplo, no meu contexto, americanos. Lá atrás, quando eu cheguei em Minnesota, um menino que estava aqui há 30 anos, ele falou assim, olha, eu estava aqui, um americano me encontrou, gostou de mim, e incrível, ele ficava arrumando trabalho para mim, que eu falava assim, ó, dá um tempo, eu não consigo mais acompanhar. Ele arrumava trabalho, aí ele levava ele para passear de barco. Ele falou assim, esse americano praticamente me adotou. Essa é a questão. E aconteceu comigo, está acontecendo em relação ao trabalho, né? Eu tenho pego muito trabalho de um casal de americanos lá de Tampa. E então é isso, Deus ele usa pessoas para te abençoar. Sim. Deus ele usa pessoas e que não necessariamente vai ser crente, mas você tem a oportunidade, você está com a faca e o queijo na mão, de pegar essa pessoa que está te abençoando e não deixar ela ir para o inferno. Olha a incoerência. A pessoa está te abençoando, Deus está usando essa pessoa para te dar prosperidade financeira, ou outra bênção que seja, e você está deixando ela ir para o inferno. Porque você não fala de Jesus, você não transpira Jesus, você não respira Jesus, porque você não está ali conectado, você não dá testemunho. Né? Olha a questão do testemunho. A melhor coisa que você pode fazer é testemunhar de Jesus para que essa pessoa seja o quê? Transformada pelo poder do Evangelho de Deus. Amém? Amém? Paulo, como que ele converteu muitas pessoas? Através do seu testemunho. Falar quando tem que falar, calar quando tem que calar. Na cadeia, o que você vai fazer na cadeia? Murmure. Fala, pô Deus, eu te sirvo, eu te adoro e estou aqui preso injustamente. Que Deus é esse que eu estou servindo? O que Paulo fez? Não. Então minha alma canta. Ele começou a louvar, começou a glorificar. O que aconteceu com o carcereiro? Cara doido, mano. Quanto mais a gente faz ele sofrer, mais ele canta, mais ele adora o Deus dele. Esse cara é diferente. Então Paulo ele demonstrou através da sociedade onde ele estava vivendo, que Jesus tinha transformado a vida dele. Tem uma coisa legal que eu estava com a prisão de Paulo, a sua última prisão, a prisão para a morte. Eu lá em Roma, e é legal que lá tem os escritos das pessoas que estavam naquela prisão argentina lá. Paulo, aí está lá, né? Paulo, decapitado, né? Os companheiros de cela de Paulo, sentenciados à morte, tem lá seus nomes. Os soldados que cuidavam de Paulo, sentenciados à morte, né? Porque Paulo fez a diferença na cadeia, não só para os presos, como para os soldados. Exato. Tem registro, está registrado. Né? Uhum. Pessoas vão... Não tem como, a pessoa está vendo ali a injustiça acontecer, a pessoa se cala, né? No sentido de Deus está no controle, a pessoa é impactada. No mínimo a pessoa vai refletir que Deus é esse que essa pessoa serve, não é comum. Versículo 32. Imediatamente ele tomou consigo alguns oficiais e soldados e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. Eu uso a versão NVT porque, na minha opinião, ela deixa o texto em português mais claro. Mas aí a palavra oficiais, em muitas versões, está centuriões. Então, soldados e centuriões, intervenção armada imediata. Ou seja, chegou o BOP. Chegou o BOP ali para conter os judeus. Peraí, está acontecendo aqui. Mais uma vez, centurião. O que o Lucas está querendo dizer? É um termo derivado do latim centúrio, que significa chefe de 100 soldados.
Ou seja, tem o comandante Cláudio, que não fez nada muito relevante, chamou o quê? Só presença, né? Aí chegou quem? Os soldados centuriões, chegou o BOP, para falar assim, opa, o que está acontecendo? E a palavra aí no grego, por favor, aí, nossa Tati, tupitontes. Aí, é isso aí. Essa palavra aí, tupitontes, significa espancar. O verbo no particípio indica agressão contínua, ou seja, Paulo estava ali, sendo espancado. Sabe quando você vê, como é o nome daquele jornal lá da Atena? Urgente, alguma coisa urgente? Sabe? Brasil Urgente. Aí vem lá um assassino de mulher, aí o povo, parece que o policial fala assim, vai. Aí chega o povo, começa a espancar e o policial tem que tirar o cara lá para o cara não morrer. Então é isso, é espancar, o povo estava tentando dar chute na cabeça, jogar no pedra, eles queriam o quê? É espancar até a morte. Então a presença militar impõe ordem, mostra o grau de violência. Então peraí, que tipo de crente eram eles que estavam matando com violência? Que tipo de crente são esses camaradas? É aqueles que no momento específico ali, eles iam levar um cabritinho, iam levar uma pomba. Ah, não, ó, tal, eu preciso sacrificar aqui para purificar o meu pecado, tal. Então, que tipo de crente é aquelas pessoas? E me faz pensar que tipo de crente nós somos. Porque que tipo de crente nós somos? Nós somos violentos? Nós somos, talvez, pacíficos demais? Tem aquela questão também, né? De passar a mão. Por exemplo, o filho, né? Aquele pai que sempre passa a mão na cabeça do filho, sempre tá ali, não, filho, você errou, mas tudo bem. Faz parte da vida você errar. Enzo. Faz parte da vida você errar, Enzo. Né? E calma, fica tranquilo. Ah, a professora falou, te deixou de castigo, Enzo? Ah, mamãe e papai vai falar com a tia, tá? Para ela não fazer mais isso. Então, tu vê que tem... Mas aí tem também o pai que espanca. O pai que fala assim, não, eu aprendi que se você errar, dá uma boa espancada, né? Amacia o couro, né? que na verdade, existe diferença entre corrigir na vara e espancar. Existe diferença. Corrigir na vara é bíblico. Tem que dar de vez em quando umas varadas. Mas tem pais que deturpam, falam assim, não, a Bíblia está falando que eu posso descer a lenha nele. E aí deixa marca. Aí a criança vai olhar o pai como o quê? Uma pessoa que violenta e que aquilo fica uma marca na alma da criança, né? Então, tudo é limite. Agora vamos colocar em igreja. Violência com os irmãos. Como que a gente vai orientar os nossos irmãos? Os nossos jovens, né? Porque a gente às vezes fica muito assim, só os adolescentes e jovens que precisam ser exortados, né? Mas e os adultos? Quantos adultos estão fazendo um monte de coisa errada? Quantos adultos não querem ser crentes de verdade? Mais ou menos assim, é casado, tem os seus filhos, tá vindo para a igreja, dá a impressão que, beleza, esse adulto tá dentro do nosso protocolo. É o casado, tem os seus filhos, vem para a igreja, frequenta o culto, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A pergunta é, como que vai o dia a dia dessa pessoa? Como vai o dia a dia do adulto? No trabalho, com a sua família, com os vizinhos? Enfim, o apóstolo Paulo, ele pastoreava as pessoas, ele pastoreava os seus discípulos, e ele sempre estava falando sobre santidade, sobre devoção, sobre comunhão, né? Tu vê lá, Coríntios, o que a gente aprende? Hoje é ceia. O que a gente aprende sobre a ceia? Que na coletividade da comunhão, o que tinha? Tinha irmãos ricos negligenciando os irmãos pobres ali largados, e aí, não, peraí, como pode? Chega ali na hora da ceia, da comunhão, não tem comida para os pobres, e os ricos estão se enchendo de vinho, Não, peraí, vamos organizar isso. Vamos esperar uns pelos outros, vamos estar em harmonia, vamos estar em comunhão. Então é isso, dentro da igreja também existe adultos que precisam estar adequados com a palavra de Deus. Então, aí volto a dizer,
onde está o nosso coração em relação a ser crente? Será que nós estamos sendo violentos demais ou a gente está sendo negligente demais? Porque tem que ter o equilíbrio. Teve uma quarta-feira que eu preguei e eu falei algo assim: os milagres virão, mas para vir tem algumas condições. Primeiro, que a gente não pode abrir mão, é o Espírito Santo de Deus. Ele que age como ele quer, conforme ele quer. Mas tem também a questão da igreja, que é o que? A santidade. Será que todos nós estamos conectados com a igreja? Será que todos nós estamos alinhados com a igreja? O que é ser alinhado? Fazendo a sua parte individual e fazendo a sua parte no coletivo. Um corpo, né? Nós somos igreja, um corpo, amém? Você tem esse entendimento? Nós somos um corpo, amém? Beleza. Aí, como que é o câncer? O câncer é uma célula cancerígena. Ela tá aqui, ó. Aí ela começa a desenvolver, forma-se o tumor. Esse tumor compromete o corpo ou não compromete o corpo? Sim. Compromete o corpo. Então, se dentro da nossa membresia, dentro do nosso corpo, estiver um irmão que está com um coração cancerígeno, o que vai acontecer com o corpo? Todo o corpo vai ser afetado. Então, às vezes, aí tem até um texto bíblico que a gente pode relembrar, que é aquele pecado de Acã. O pecado de uma pessoa que guardou ali, roubou, né, praticamente um utensílio e guardou debaixo da sua cabana. Apropriação indevida. Apropriação indébita. Sabe quando você vai ali, vê o negócio e fala assim, pô, ninguém... o famoso achado não é roubado. Tá, beleza. O que aconteceu? Josué falou assim, vamos para a batalha, vamos levantar aqui, vamos guerrear contra esse reinado que vai ser fácil. Já que a gente encarou Jericó e ganhou, isso aí é série B, vamos embora. Chegou lá, o que aconteceu? Foi derrotado. Aí Josué, pô Deus, que isso? Que absurdo! Como pode? Aí Deus falou assim, dentro do meio do povo existe alguém que está em pecado. Então é isso, às vezes eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso. Às vezes a igreja, ela precisa se conectar para ver algum tipo de avivamento que Deus pode promover. Por isso que a gente tem uma responsabilidade individual, mas também a gente tem uma responsabilidade coletiva. Por isso que nas nossas reuniões, né, pastor, a gente tem falado assim, como que a gente vai alinhar a questão da membresia da igreja? Como que é ser membro da igreja? E a gente está fazendo alguns critérios, tem que passar pelo Visionite. Por quê? Porque a pessoa tem que ver e falar assim, eu quero isso para mim, eu quero fazer parte, eu quero contribuir. Aí no Visionite, o que a gente fala assim para os membros que chegam para a igreja? Olha, nós queremos servi-los, mas nós queremos também que vocês sirvam a igreja, nós queremos que vocês sejam bênção para a igreja. Então olha a responsabilidade de um Visionite, quem está falando assim, eu quero fazer parte deste corpo. Tá? E vamos avançar aqui no texto bíblico. Então, a intervenção da justiça, ainda que secular, pode ser instrumento de livramento de Deus para você. É o que está acontecendo com Paulo. Paulo, se não fosse um romano, se não fosse os centuriões, se não fosse o Império Romano ali naquele momento, ele seria morto. Então Deus interviu, usou os romanos para que os crentes não matassem Paulo. Tá? Vocês estão conectados comigo? 21, versículo 33. Alguém pode ler para mim aí? O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguém pode ler agora o capítulo 21, versículo 11? Abre aí a Bíblia, Atos, capítulo 21, versículo 11. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse, o Espírito Santo declara, assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue ao gentio. Ou seja, Ágabo, lá no capítulo 21, profetizou, quando você for para Jerusalém, você vai ser preso com 2 correntes. E olha o que está acontecendo com Paulo agora no capítulo 21, versículo 33. O comandante chegou, prendeu e ordenou que fosse agarrado com 2 correntes. A profecia está sendo cumprida. Então lembre-se, eu quero dizer isso porque eu tinha uma visão equivocada em relação à profecia. E eu quero compartilhar com os irmãos que isso aqui é aula, isso aqui... Eu não sei tudo. Eu não sei tudo e eu mudo muitas vezes, eu mudo alguns tipos de pensamento. Eu sempre pensei assim,
quando alguém for fazer uma profecia para mim que vai me fazer mal, eu não acredito que é uma profecia de Deus. Para mim, eu penso assim, profecia é sempre bênção. Profecia é sempre algo que vai me acontecer de bom. Favorável, né? Favorável. E detalhe, algo que aí eu não abro mão, algo que Deus já vem falando comigo. O profeta foi apenas alguém que está confirmando que Deus está falando comigo. Mas, ao estudar esse texto, eu entendo que na verdade não é bem assim, que Paulo, ele estava recebendo a profecia de Ágabo de algo ruim que ia acontecer com ele. Só tem um detalhe, esse algo ruim é algo ruim na leitura dos homens. Exato. Então, eu quero deixar bem claro, quando alguém for fazer uma profecia para você, você tem que saber discernir isso. É algo bom? Nem sempre pode ser de Deus. Porque, concorda que nesses profetas da nossa geração, geralmente ele está profetizando só coisa boa? Né? Olha, eu tô visualizando aqui que o Cláudius, o Cláudius vai receber aí uma promessa aí, de repente aí, um salário de $40.000 por mês. Amém. Peraí, mas e se... Não, ó, Cláudios, vou usar tua experiência de vida, tá? Cláudios, Deus está me falando aqui que você vai ficar 6 meses parado. O que vai acontecer? Tá amarrado, irmão. Tá amarrado. Então, no contexto de Paulo aqui, algo ruim ia acontecer. E no capítulo 21 lá de Atos, no versículo 11, a gente vai entender que Ágabo está falando sobre o que ia acontecer com Paulo em Jerusalém. E detalhe, os líderes que estavam com Paulo chegaram a orientá-lo. Paulo, não vá para Jerusalém. Paulo, fique, não vá. E Paulo, ele obedeceu o que estava no seu coração. Falou, não, minha vida acabou. Minha vida acabou a caminho de Damasco. De Damasco para cá, eu não estou no meu comando da minha vida. O que acontecer comigo, Deus está no controle. E se Deus está me falando para ir para Jerusalém, eu vou. Com vida, sem vida, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, Ágabo foi um profeta. Então, assim, eu acredito que existe profetas nos dias de hoje. Eu acredito que Deus pode usar profetas para profetizar no dia de hoje. Mas eu acredito que também Deus já deu a Bíblia. E a Bíblia é a palavra revelada. A Bíblia é a profecia dos dias de hoje também. Então, quando o pastor está pregando a palavra em português, e está usando técnicas de oratória, está usando técnicas de hermenêutica, sim, é uma profecia. Amém? Você consegue entender? Agora, se um culto específico, Deus usa uma pessoa para te dar um comando profético, eu acredito também que Deus age assim. Entretanto, você que está recebendo a profecia tem que ter discernimento para entender se aquela profecia é de Deus ou não. Porque tem muito profeta que é tão cooperador que ele coopera com o Espírito Santo. Ele fala assim, Espírito Santo, você já viu aqueles memes? Tem os memes gospel aí que o Espírito Santo fala assim, olha, fala para o meu servo que eu estou com ele. Aí o pastor, meu irmão João, Deus está falando que está contigo. Aí o Espírito Santo está assim, amém, falou o que eu queria. Aí, mas o Espírito Santo também... Aí o Espírito Santo começa a falar assim, não. Ele vai te dar um carro, ele vai te dar uma casa, ele vai te dar muitas... O Espírito Santo, não era isso, era só que eu estou com ele, era somente isso. Então tem muitos profetas que também vão dizer coisas que está no coração dele. Aí você tem que ter o discernimento de espírito para entender. E também me faz pensar, só para a gente passar esse slide, que tem muito crente que vive à base de profeta. Tem muito crente que ama um culto profético, ama um culto, sei lá, um culto assim que tem um slogan de Deus vai falar, o Espírito vai agir, sendo que todo culto o Espírito Santo está atuando, todo culto é um culto profético, todo culto é um culto da verdade, mas tem pessoas que vivem, né, uma espécie de ritual, né? Ah, pastor, ore por mim. Posso orar, mas por que você quer que eu ore? Não, porque eu quero que Deus me dê uma palavra. Mas a palavra está na tua casa, num livro de papel, e se você orar, Deus vai te ouvir e vai falar contigo. Então, tem que ter
esse equilíbrio. Eu gosto muito da palavra equilíbrio, né? Somos uma igreja pentecostal? Sim, mas somos uma igreja de Bíblia também. Uma igreja de ler a palavra, de entender. Por isso que eu trago essas terminologias grego. Você acha que eu gosto de grego? Não gosto. Você acha que eu gosto de ficar pesquisando? Não gosto. Mas é importante a gente entender o que está na palavra no original. Porque aí aquilo vai trazer uma reflexão, vai trazer um pensamento, aí a gente vai poder refletir, então é isso que ele queria dizer. E às vezes você lê um texto, uma vez Deus falou contigo, na segunda Deus falou de outra forma, na terceira Deus falou de outra forma, na quarta Deus falou de outra forma, e Deus vai falando porque a palavra é viva, a palavra vai sempre conectando e falando aos nossos corações. Amém? Então, pense e reflita sobre isso em relação à profecia, tá bom? Versículo 34. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Aí eu fiquei pensando, o que é fortaleza, né? Aí, ó lá, vamos lá. Primeiro, confusão generalizada. A multidão está dividida, sem clareza ou testemunhas consistentes. Gritavam acusações diferentes. O comandante romano não consegue entender o motivo do tumulto, o que mostra a irracionalidade da multidão. Ou seja, o povo estava ali. Quando no capítulo, deixa eu ver, 29, se não me engano. Não, 28. Gritando israelitas, ajudem-nos. Ou seja, um grupo de pessoas que queria matar Paulo e o povo estava ali, sabe? Vamos lá, vamos lá. Quem que é o da vez que a gente vai matar? Quem que é o da vez que a gente vai apedrejar? Sabe aquele povo que gosta de uma fofoca? Sabe aquele povo que o vizinho tá brigando lá, que a polícia para, aí tu vai na janela e... Fica quieto, fica quieto. Leva o cachorro. Sabe? É o povo, tipo, vamos lá, confusão, é B.O., briga, vamos lá ver. Então, tava assim, a multidão tava generalizada. E pode ver, na igreja é assim, quando tá no louvor, por exemplo, aí, às vezes, acaba o louvor, ninguém bate palma. Aí todo mundo tá esperando o primeiro bater palma. Assim, quando o primeiro bater... Eu tô assim, ó, louco. Tô assim, ó. Aí fica assim, não vou bater palma, que vai que eu bato a palma, ninguém bate, eu vou ficar aqui sozinho. Aí como começa, aí todo mundo... Multidão é a mesma coisa, a multidão é assim, vai lá, quando vai ver, vira caos, vira tumulto. Briga de torcida de futebol, geralmente começa com 2 ou 3. Um empurra o outro, quando vai ver, a arquibancada toda tá brigando. Então é assim, fica uma coisa irracional, né? Então, o comandante ali falou assim, esse é o que tá gerando o caos, é esse? Então, peraí, vamos prender, vamos tirar ele desse povo, vamos levar para Fortaleza. Aí Fortaleza, refere-se à Fortaleza Antônia, construída ao lado do templo com vista direta para os pátios, usada como quartel militar e ponto estratégico do controle romano sobre Jerusalém. Essa localização é confirmada por Flávio Josefo, no seu livro Guerra dos Judeus 558, e sustentada por escavações arqueológicas, né? Então, esse Flávio Josefo é um historiador judeu do primeiro século, que ele escreveu várias coisas que aconteceu naquela época. Então, assim, há situações que a gente não... Por exemplo, eu não posso garantir que essa fortaleza que ele está dizendo é o correto. A Bíblia só fala da fortaleza. Mas ele é uma pessoa que tem feito escritos e que a arqueologia dos dias atuais está dando liga, sabe? Está batendo as informações. Então, muitas coisas que o Flávio Josefo... Exato. Muita coisa que o Flávio Josefo escreve, você não tem que levar o pé da letra em relação... isso aqui é o correto. Isso aqui também, isso aí é inspirado. A Bíblia fala, não é nada disso. Mas a gente pode usar isso como uma consulta histórica. E, de fato, bate também com a questão de... o Fernando, que é militar, sabe. É uma questão estratégica também para controle, né? Um controle ali da sociedade, ali, um controle da multidão. Porque, assim, o que os judeus não queriam que os romanos ficassem com medo de que eles fizessem uma rebelião para haver uma briga, né? Uma briga de
política. Mas também os romanos ficavam ali. Não, a gente não pode também afrouxar. A gente tem que ficar no controle. Tá bom? Então, Paulo foi levado para algum lugar estratégico na qual os romanos tiveram ali uma segurança a mais, digamos assim. Mas a gente vai ver no versículo adiante que Paulo fala com a multidão. Paulo fala com o povo. Então, também não era um lugar distante. Não era um lugar muito longe do templo. Era um lugar ali próximo. E que, falando em alta voz, o povo escutava. Então, um ambiente ali próximo. Tá? A justiça fica comprometida quando há gritaria, confusão e ausência da verdade. É um alerta sobre como o julgamento popular pode ser injusto e desorientado. Então, quando há gritaria, quando há confusão, dificilmente vai ter um entendimento. Dificilmente. Eu vim de uma igreja batista, né? E a igreja não a última igreja que eu pertencia, a última igreja que eu pertencia também fazia parte da Convenção Batista Brasileira. Nós éramos considerados, digamos assim, tradicionais, mas a nossa igreja era muito mais, assim, avivada, né? Dentro do meio batista da nossa região, nós éramos considerados pentecostais. Mas toda a nossa documentação era de uma igreja tradicional. E a nossa administração ali era um conselho. Ou seja, a gente discutia assuntos acerca da igreja, sobre doutrina, sobre visão, sobre projetos, neste conselho que eram aproximadamente de 10 a 15 pessoas, mais ou menos. E tinha alguns critérios. Para fazer parte tem que ser membro da igreja por mais de 2 anos, tem que ter uma qualificação técnica, né? Assim, de repente você é um advogado, um administrador, porque não faz sentido você não ter nenhum atributo, né? Então você tem que ter... É igual o Supremo, né? Tribunal Federal do Brasil. Tem que, o detalhe lá, ter um conhecimento da justiça, das leis, alguma coisa assim, né? Conduta ilibada, mas tem um outro que, né? Deixa quieto. Mas assim, tem um outro termo técnico que fala assim, saber jurídico, alguma coisa do tipo. Alguém sabe me falar? Depois eu vejo. Mas uma característica é essa, tem que saber de lei, né? Em tese. Então, assim, as nossas discussões dificilmente era calorosa. Dificilmente a gente perdia o controle. Por quê? Porque era um grupo de irmãos com propósito, com visão, com maturidade, né? Ótimo. Inclusive, dos 10 anos que eu participei, 9 anos que eu participei desse conselho, antes de mim, tinha mulheres que participavam. Tá? Eu vou contar uma coisa que as mulheres vão ficar doidas aqui. Eu já não gosto de gritaria, de agitação. Vamos lá. Aí o que acontece? Nossa, a irmã Débora tá olhando assim pra mim. Vai. Manda. Manda que eu quero ver. Mas antes de eu chegar, ou seja, graças a Deus eu não participei disso, as irmãs também faziam parte desse conselho e toda decisão que era pertinente às atividades da igreja, nunca se decidia. Por quê? Porque uma queria de um jeito, a outra queria do outro, a outra queria do outro, a outra queria do outro. Aí, e as irmãs, isso é palavras do conselho lá, não são palavras minhas. As irmãs, depois da reunião, ficavam de biquinho. Elas ou seja, não ficavam na reunião, saía, aí depois a gente tinha que tratar o quê? A gente não, eles, né? Tinha que tratar o quê? Ô, irmã, vamos sentar aqui, conversa aqui, perdoa, irmã, não é bem assim e tal. Aí depois, o que foi decidido? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer conselho só com os homens. Aí, convidaram as irmãs a se retirarem, ou então as irmãs já estavam se retirando porque estavam chateadas uma com a outra, aí se tornou só os homens. E aí o pastor, de vez em quando, falava assim, graças a Deus, né? Depois de um conflito, o irmão não entendeu, tal, e falou, graças a Deus somos homens, né, irmãos? A gente não vai deixar passar dessa reunião, os irmãos vão se cumprimentar, vão estar na paz do Senhor e tal. Enfim. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando era uma igreja tradicional, e a igreja tradicional, no governo dela, a congregação é a assembleia. A congregação é que vai dizer sim ou não. É soberana. E aí o que acontece? O pastor lança um desafio, irmãos, vamos enviar para
para nossa agência missionária uma oferta de R$ 10.000. Aí o irmão falou, não, é muito pouco. A gente tem que mandar 50 mil, vamos ter fé. Aí chegou o irmão e falou, não, mas tem um monte de projeto aqui parado, vamos mandar só 5. Aí o que acontece? 50, 5, tá, não, porque tu é petista, eu sou Bolsonaro, eu sei que, eu sou Flamengo, eu sou... Acabou. Aí gerava o quê? Briga, gerava discussão, confusão. E aí, o que acontecia? Numa reunião dessa, não saía nenhum alvo missionário. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando há gritaria, quando há confusão, não há entendimento. Partidário, né? Não há entendimento. Não, a gente não vai conseguir... Quem estava ali no meio daquela confusão? Tinha um grupo de líderes perversos e uma multidão desorientada. Sim. E uma multidão imatura. E elas estavam indo no embalo. E se a gente olhar para o nosso Brasil, a gente vai entender que é mais ou menos isso, né? É 1 ou 2 perversos e uma multidão de desorientados que ficam recebendo benefícios, tal. Mas vamos voltar aqui que se entrar para a política, o negócio desanda. Tem fim. Então vamos lá. 36. Pois a multidão que seguia continuava gritando: acabem com ele. Olha lá, mais uma palavrinha para Tati. Arealton. Quase Elton, né? Arealton. Essa mesma expressão está lá em Lucas 23:18 sobre Jesus. Lembra que Jesus estava lá e o que o povo falou para Pilatos? Arealton, matem, crucifique-o. Ou seja, é paralelo intencional. A gente não sabe dizer quem estava ali naquela multidão, mas certamente, se era uma multidão, algum ancião ali, alguma pessoa ali, talvez estava lá também, na época de Jesus, talvez participou. Ou então, isso deve ter... Se hoje, nós lendo a palavra, a gente pensa assim, nossa, foi uma coisa horripilante. Imagine um grupo de pessoas falando assim, matem, crucifiquem, e depois aconteceu o que aconteceu. Jesus Cristo ressurreto, o véu se rasgou, terremoto. Imagine pessoas mortas ressuscitando. Foi uma coisa, assim, assustadora. Então, e isso aconteceu, irmãos, há poucas décadas depois. Então, certamente, essas pessoas estavam assim, Paulo, você vai receber a mesma sentença do seu Deus, do seu mestre. Matem-no. Então, multidão manipulada clama pela morte de um homem inocente. O mundo espiritual por trás da oposição ao evangelho é o mesmo que se opôs a Cristo. Então é muito, muito perverso. O que está acontecendo aqui não é algo assim justificável. Não é algo justificável. Não é algo que a gente tem que falar assim, não, mas veja bem, vamos analisar os dois lados. Paulo também estava gerando um caos naquela época. Paulo estava trazendo problemas econômicos para a cidade. Paulo estava trazendo problemas de ordem religiosa. As pessoas estavam deixando de fazer coisas que a nossa lei diz que tem que ser. Então, a gente não está fazendo isso somente por maldade. Não tem justificativa. Isso é perversidade. E tem tipo de perversidade, irmãos, que foge do controle humano. É espiritual. Tem certos tipos de atitudes que eu considero que o homem tem condições de fazer. Mas tem situações que eu acho que vai além. Aí é inimigo mesmo, é Satanás mesmo. Entendeu? Aí eu não vou nem citar alguns tipos de perversidade, mas você deve saber algumas coisas que acontecem que, de fato, pode ser o ser humano, mas também pode ser Satanás. E, posso dar só uma diquinha? Dentro da igreja também pode acontecer coisas ruins. Sabia disso? Você sabia que eu fiz a contabilidade de uma igreja lá no Brasil e que houve caso de pedofilia dentro da igreja? Caso de o irmão tentar beijar uma adolescente e passar a mão nela? Porque às vezes a gente olha a mídia e pensa assim, isso aí está acontecendo só lá. Só ali. Por isso que eu falo, eu fico preocupado com as nossas crianças. Fico preocupado com as nossas crianças. Teve um dia que eu estava no banheiro, lá, eu sempre gosto de usar o de dentro, né? Porque eu faço lá e já
uso a própria torneira lá, tal, já fico à vontade. E eu fui lá, tal, tô usando, tal, e quando eu saio, tá o neto da irmã Suzana lá dentro. Aí eu fiquei pensando assim, se eu fosse um homem perverso? Se eu fosse um pedófilo? Eu já ia querer abraçar o menininho sem maldade. Ô, criança, dá um abraço no tio. E passar a mão nas partes íntimas daquela criança. Um pedófilo faz isso. E faz isso com a mente tentando enganar a criança. Para a criança achar, ele é bonzinho comigo. Então eu fico preocupadíssimo. Inclusive, tios e tias aí do Ministério Infantil, tenta conter essas crianças para não ir em banheiro sozinho, ir acompanhado, não sei. Posso estar sendo muito, Léo, que isso, que absurdo. Olha a nossa membresia. Mas tem visitante, irmãos. Tem visitante. Todo domingo tem pelo menos 3, 4, 5 visitantes. Nós não conhecemos as pessoas. E detalhe, quantas pessoas sofrem. Gente, eu falo cada coisa que eu falo assim, Deus, eu devo falar. Mas quantos irmãos nossos em Cristo pode ter problemas com pedofilia e tá pedindo libertação? Tá falando, Senhor, me liberta. Eu tenho esse mal, mas não fala, porque como que vai falar? Como que vai chegar, pastor? Tem um pecado. Qual pecado? Eu olho para uma criança e sinto desejo sexual. Como que uma pessoa vai... Entendeu? É muito difícil. Então, pode ter entre nós pessoas que sofrem com esse problema. Então, a gente tem que ficar atento, vigilante o tempo todo. São as nossas crianças, são os nossos filhos. E voltando, né, para a aula, tem pessoas que cometem perversidade, mas que por trás pode ter, sim, mundo espiritual, mundo de trevas. Por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que jejuar. O pastor Elielde é uma pessoa que sempre está incentivando a gente ao jejum. Um dia na semana, não precisa ser o dia todo, mas um dia na semana, pelo menos, uma refeição. Abra um jejum em favor da igreja, abra um jejum em favor da sua vida espiritual. É importante. Amém, irmãos? Vamos lá, tá terminando já. 37. Quando estavam a introduzir Paulo na fortaleza, ele disse ao comandante, posso dizer-te uma palavra? Ele respondeu, você sabe grego? Ou seja, Paulo falou em grego com um oficial romano. Paulo surpreende o comandante romano a falar em grego, idioma de cultura e administração do império. Isso demonstra que Paulo era um homem culto e com boa formação. O comandante até então o confundiu com um agitador comum. Ou seja, deve ser um arruaceiro, deve ser um homeless da vida aí. Não, o cara é um cara estudado, né? Deus pode usar até nossa educação e influência para abrir portas de testemunho em contextos difíceis. Como que nós vamos um dia evangelizar um senador da República? Como que nós vamos evangelizar um presidente? Como que nós vamos evangelizar agentes do governo? Com pessoas cultas. Um senador da República não vai querer ouvir um Léo da vida. Não, Tiririca seria um bom evangelizador ali, né? Já está ali no meio do povo. Infelizmente, não. Esquece, eu estou falando de Estados Unidos. O Brasil infelizmente. Mas assim, por exemplo, os advogados, é uma classe super, assim, sabe? Eles se acham semideuses, né? E como que a gente vai alcançar esse povo? É falando nós vai, nós volta? É falando um português errado? Não. É falando português. Então, a nossa educação, a nossa fluência pode testemunhar, pode trazer portas de edificação. Qual que era a maior virtude de Billy Graham? Billy Graham, ele tinha a atenção dos presidentes dos Estados Unidos. O presidente olhava com respeito e falava assim, esse cara eu preciso ouvir. Esse cara eu preciso prestar atenção no que ele fala. Billy Graham, por favor, eu tenho aqui um botão de bomba nuclear para apertar. O que eu faço? Isso aqui é conjectura, tá, gente? Mas certamente, Billy Graham ele era chamado em situações difíceis para falar, olha, eu tenho que tomar decisões aqui que é presidente aí. O que eu faço? Então, Billy Graham ele deixou uma marca de quê? De educação, de fluência, de testemunho, né? O que os coaches dizem aí da vida, né? Você não pode estar numa mesa na qual você é o maior. Você tem que estar numa mesa na qual você tem pessoas acima de você, para você sempre... É o que os coaches dizem, né? Mas o que eu estou querendo fazer um paralelo? É que onde você estiver, se você tiver competência, você pode influenciar essas pessoas.
Você pode falar do evangelho, você pode falar de... Geralmente, nessa classe mais alta, de oficiais e tal, eles menosprezam os crentes. Eles falam assim, crente é pessoas manipuladas. Crentes são pessoas com baixo QI e que são manipuladas por pastores, por líderes, né? Haja vista aí que eles ficam pedindo dinheiro para cima e para baixo, né? Mas, na verdade, um crente que tem a palavra de Deus, ela é uma pessoa super culta, como o apóstolo Paulo, uma pessoa equilibrada, uma pessoa... para mim, o Paulo ele é equilibrado, ele está lá em Coríntios falando assim, gente, vocês têm todos os dons, vocês têm tudo na mão, vamos organizar isso aí. Quem ora em línguas, calma aí, se edifique, mas não fala no meio para a igreja, porque você não está edificando a igreja, vamos organizar isso aí. Olha, profecia, dê profecia, o dom do amor, lá em 1 Coríntios. Ou seja, Paulo ele era uma pessoa equilibrada, vamos explorar tudo da melhor forma, vamos ser organizados, né? Eu vejo Paulo como uma pessoa assim, extremamente equilibrada, uma pessoa culta, que não menospreza o ignorante, não menospreza o sabe-tudo, mas ele ama a todos, ele vai ali pregando o evangelho, ele não se acha superior só porque subiu ao terceiro céu, mas ele também sabe que ele não é uma pessoa qualquer, ele é um homem de Deus, ele é temente. Então, para mim, depois de Jesus, é a pessoa que eu mais assim, tenho admiração na palavra de Deus. Amém? Vamos lá rapidinho para finalizar. 38. Então não é você o egípcio que causou uma revolta e levou 4.000 assassinos para o deserto em algum tempo? O comandante achava que Paulo fosse um egípcio rebelde, né? Citado também por Flávio Josefo, um falso messias que liderou sicários. Segundo Josefo, lá no seu livro Guerra de Judeus, esse egípcio prometia derrubar os muros de Jerusalém e conduziu 4.000 homens ao Monte das Oliveiras, sendo derrotado por Félix, mas escapando. Então Paulo ele é confundido com esse insurgente devido ao contexto da agitação política e religiosa em Jerusalém. O povo de Deus pode ser confundido com criminosos, mas nossa identidade em Cristo deve se manter firme. Amém? Por exemplo, virá um pastor chamado Valadão hoje aqui. Mas não confundam com o André Valadão. Ele não faz parte da família dos Valadões. Ele é um convidado que tem o mesmo sobrenome. Tá? Fica aí a dica. Não, tem irmão que eu acho que vai... Quem é pastor? Não, vou embora daqui, tchau. Não, fiquem. Né? Homem de Deus. Versículo 39. Paulo respondeu, sou judeu de Tarso, da Cilícia, cidadão de uma cidade importante. Permita-me falar ao povo. Ou seja, ele queria falar com o povo. E ele usou o quê? Sua influência. Eu sou de Tarso, eu sou um cidadão romano. Né? Eu posso falar ao meu povo? Então ele permitiu, né? Paulo afirma com humildade sua origem, Tarso, cidade grega, de renome e com status de cidade livre. Ele pede permissão, mesmo estando injustamente preso para falar à multidão. Isso demonstra autocontrole e visão evangelística, mesmo em meio à crise. O cristão maduro não perde a sua postura nem sua missão, mesmo em situações hostis. Se alguém está te humilhando, a tendência é você querer chutar essa pessoa também, se vingar. Mas Paulo, ele entende que essas pessoas fazem o que fazem porque não tem Jesus. São o que são porque não tem Jesus. A pessoa que está te perseguindo, a pessoa que está te, matando na unha, pense nisso, essa pessoa não tem Jesus. Agora, se é crente, pede misericórdia. Se é crente, é só misericórdia de Deus. E último, tendo recebido a permissão, Paulo levantou-se nas escadas e fez sinal com a mão ao povo. Fez grande silêncio e ele lhes falou em língua hebraica, ou seja, para os romanos, o grego. Agora para a multidão, hebraico, ou seja, eu vou falar na sua linguagem, eu vou falar para você, eu vou me identificar contigo. Paulo ele tinha essa habilidade. É um carioca, ele vai falar do jeitão, e aí, bro? E aí, como é? E aí? Não, carioca fala não. Tem um gingado, vai. Tem um gingadinho. E aí, mano? Tudo bem? Vamos lá, tal. Pô, sai desse mundo aí, Jesus é o caminho, pá, tá, né? Aí tu vai lá pro sul, pô, mano, vamos lá comer uma picanha? Vamos comer uma picanha, pô, vamos falar de Jesus aí? Então, assim, ele se identificava com o povo, né? Então, agora, Paulo, em posição elevada, se prepara para falar ao povo com autoridade e clareza. Fala em hebraico ou aramaico, né? Mostrando respeito às raízes do povo.
e ganhando a sua atenção. Essa abertura introduz seu testemunho pessoal no capítulo 22, que vamos estudar na próxima aula. Deus transforma tribulações em oportunidade de pregação, até a escada de uma prisão vira púlpito. Então ele utilizou no seu momento de prisão ali, pré-prisão, né, para pregar o evangelho de Deus. No momento de tribulação nós podemos testemunhar. Isso me faz pensar que a vida do crente sempre vai ser em base de sofrimento. Jesus já falou, ó, no mundo tereis aflições. Jesus não falou assim, ó, no mundo vocês podem ter aflições. Não, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, não fica desanimado, não fica triste, não fica desamparado. Eu venci o mundo, eu estou contigo. Então, se você for pensar, quando você começa a lutar contra o sistema, você começa a sofrer. Quando você começa a lutar contra a comunidade, né? Se você for lá no muçulmano, lá no mundo árabe, que geralmente na frente tem o nome, não sei o que, Islâmica do, né, Irã, por exemplo, República Islâmica do Irã. Chega lá, lutar contra eles, fala assim, não, meu, Allah não salva, Maomé não salva, é Jesus que salva. Você vai sofrer. E nós estamos num mundo que o mundo quer o quê? O mundo quer o mundo. O mundo quer o caos, o mundo quer... Quem quer sair do mundo, né? Então, nós vamos sofrer. Dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, nós iremos sofrer. Isso se você decidiu ser um crente, de verdade. Se você quer ser o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Domingo eu sou crente. Na semana eu sou meio agente secreto, né? A pessoa não consegue detectar se é crente ou se não é. Aí tua vida vai ser tranquila. Agora, se você se posicionar e falar assim, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho um testemunho, geralmente você vai sofrer. Geralmente você vai ser deixado de lado. Geralmente você vai ser abandonado. Geralmente você não vai ser levado a sério. Mas a gente tem que entender que com o Espírito Santo de Deus a gente tem um propósito e tudo vai dar certo na caminhada. Amém? Capítulo 22 a gente vai ouvir que Paulo falou em relação ao seu testemunho. Bem, vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Por favor, Cláudios Lísias, você pode orar por nós?